Olá! Era uma vez Astolfo, ministro da Justiça do presidente Jonelson. Inconformado com o desrespeito aos idosos e deficientes, Astolfo solicita ao presidente Jonelson que edite uma medida provisória transformando em crime a conduta de estacionar em local preferencial de idosos e deficientes. Sem saber se isso é possível, o presidente Jonelson procura você, seu assessor ou assessora jurídica, para que o oriente se é possível criar crimes e penas por meio de medidas provisórias. E aí, você saberia ajudar o presidente Jonelson? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo, para ajudar esse canal a ajudar mais pessoas como você. Também é importante que você deixe seu comentário abaixo para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e divulgue a outras pessoas. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é desdobramentos do princípio da legalidade, anterioridade, reserva legal, proibição de analogia e taxatividade. Então, vamos ao tema? Vimos no vídeo passado que o princípio da legalidade determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, sendo repetido no artigo 1º do Código Penal. Ou seja, para que o Estado possa punir uma conduta respeitando o princípio da legalidade, é necessária a existência de uma lei definindo uma conduta como criminosa. Mas não é só isso. Exige-se também que esta lei seja anterior ao ato, que se trate de lei em sentido formal, vedando-se a analogia in malam partem, e que tenha conteúdo determinado. Desta forma, o princípio da legalidade desdobra-se em 4 subprincípios: anterioridade da lei, ou lege prévia, reserva legal, ou lege scripta, proibição da analogia in malam partem, ou lege stricta, e taxatividade da lei, ou mandato de certeza, que é a lege certa. Vamos estudar cada um destes subprincípios, a começar pelo princípio da anterioridade, ou lege prévia. A anterioridade da lei penal é uma consequência da legalidade. Sua finalidade é garantir segurança jurídica aos indivíduos para que não sejam punidos por atos praticados quando não havia proibição, ou seja, quando eram considerados lícitos ao tempo da perpetração da conduta. Como define André Stephan, a legalidade não sobrevive sem a anterioridade, pois de nada adiantaria assegurar como fonte exclusiva de incriminações a lei, se esta pudesse ser elaborada posteriormente ao ato, alcançando-o retroativamente. Leis penais incriminadoras elaboradas posteriormente que possuem efeito retroativo destroem por completo a segurança jurídica que se pretende adquirir com a legalidade. Por esta razão, a lei penal não retroagirá, salvo em uma única hipótese, ou seja, só retroagirá para beneficiar o réu. Mas essa exceção nós veremos aprofundado em outra oportunidade. Por enquanto, é importante o estudante saber que, para a garantia da segurança jurídica,
não existe legalidade sem a anterioridade, ok? O segundo desdobramento do princípio da legalidade é o princípio da reserva legal, ou lege scripta. Por este princípio, para a criação de crimes ou de penas, necessita que haja lei em sentido formal, ou seja, não é legítima a criação de crimes ou de penas por meio dos costumes. O direito consuetudinário, que é referente aos costumes, não tem força para impor a existência de infrações penais, nem para agravar o tratamento conferido àquelas previstas em lei anterior. Assim, por mais enraizados que possam ser os usos e costumes de uma comunidade, jamais poderão servir validamente para a criação de tipos penais incriminadores. Atenção! Não há impedimento, entretanto, para que os costumes sejam utilizados para municiar normas permissivas. Como exemplo, podemos citar os trotes acadêmicos. Nestas situações, muitas atitudes praticadas por veteranos contra os calouros, as quais, em tese, poderiam ser consideradas como constrangimento ilegal, não adquirem caráter criminoso, pois se entende que o ato constitui exercício regular de um direito, desde que, obviamente, hajam os alunos de maneira saudável e com finalidade de integrar o calouro ao ambiente estudantil. Uma questão interessante é saber quais espécies normativas podem criar crimes ou agravar penas, uma vez que, segundo nossa Constituição Federal, em seu artigo 59, o processo legislativo brasileiro possui diversas espécies normativas, quais sejam elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Desta forma, cabe questionar: emendas constitucionais podem tratar de matéria penal, criando crimes ou agravando penas? A resposta é não. As emendas à Constituição é lícito tão somente instituir princípios ou regras penais, sem, porém, desrespeitar qualquer cláusula pétrea. Por exemplo, seria possível cogitar de uma emenda tendente a alterar o artigo 228 da Constituição Federal, que cuida da menoridade penal, de modo a modificar a idade mínima em que se pode imputar a alguém um delito. Contudo, caso pretendesse revogar princípios constitucionais penais, como a legalidade, por exemplo, a proposta não teria sucesso, por se tratar de cláusula pétrea, conforme artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. E medidas provisórias podem tratar de matéria penal, criando crimes ou agravando penas? A resposta é não. As medidas provisórias são medidas que possuem força de lei e devem ser instituídas pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência, sendo submetidas de imediato ao Congresso Nacional, conforme artigo 62, caput da Constituição Federal. A emenda constitucional número 32 vedou a utilização de emendas em diversos ramos jurídicos, dentre esses, o direito penal, conforme artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Mas essa proibição alcança medidas provisórias in bonam partem, ou seja,
aquelas que prestigiam a liberdade individual em detrimento do direito de punir do Estado? Em que pese uma interpretação literal do texto constitucional responda que sim, uma interpretação sistemática sinaliza que esta proibição não alcança as medidas provisórias em bonam partem. Nas palavras do professor André Stephan, a razão da proibição reside no fato de as medidas provisórias se tratarem de espécie normativa instável, produzidas unilateralmente pelo Poder Executivo, com sua subsistência condicionada a um evento futuro e incerto, qual seja a sua confirmação pelo Congresso Nacional, que pode decidir não convertê-la em lei. Essa incerteza não se compatibiliza com a segurança e a estabilidade jurídicas necessárias em matéria penal, onde se trata diretamente com a privação ou restrição da liberdade das pessoas. Por outro lado, quando a medida provisória possui conteúdo benéfico, duas normas constitucionais se chocam: o direito à liberdade, do artigo 5º caput da Constituição Federal de 88, e a proibição material de medidas provisórias versarem sobre matéria penal, do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, também da Constituição Federal. Esse conflito deve ser dirimido mediante uma ponderação de tal modo que prevaleça o valor constitucional de maior relevância, ou seja, o direito à liberdade. Destaca-se que já tivemos um caso concreto no Brasil. A medida provisória número 417 de 2008, posteriormente convertida na Lei 11.706 de 2008, que autorizou a entrega espontânea de armas à Polícia Federal, afastando a ocorrência de crime de posse irregular de arma do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Se fosse proibida a medida provisória tratar de matéria penal in bonam partem, todas as prorrogações de prazo para entrega de armas durante os primeiros anos de vigência do Estatuto do Desarmamento seriam inconstitucionais e, por consequência, as milhares de pessoas que de boa fé entregaram as armas teriam que ser investigadas e processadas criminalmente. Por tudo isso, a resposta à questão é: medida provisória não pode tratar de matéria penal, criando crimes ou agravando penas. Só se pode fazer uso de medida provisória em matéria penal se for a favor dos indivíduos, ou in bonam partem. Ok? Leis complementares e leis ordinárias podem tratar de matéria penal, criando crimes ou agravando penas? A resposta é sim. Em verdade, as leis complementares e as leis ordinárias são o campo propício para o direito penal, seja instituindo regras gerais ou mesmo definindo crimes e contravenções. O vasto leque de leis penais existente em nosso país funda-se em leis ordinárias e, excepcionalmente, em leis complementares. Mas, e as leis delegadas podem tratar de direito penal? A resposta é não. Leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional nos termos do artigo 68 da Constituição Federal. De acordo com o parágrafo 1º do referido artigo, não será objeto de delegação, dentre outros, qualquer legislação sobre direitos individuais, nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Diante dessa ressalva,
jamais se poderá admitir lei delegada em direito penal, o qual sempre envolve, necessariamente, questões ligadas a direitos individuais, notadamente a liberdade e, excepcionalmente, a propriedade. Resoluções e decretos legislativos podem tratar de matéria penal? A resposta é não, por serem espécies normativas privativas do Congresso Nacional, elaboradas sem o concurso do Presidente da República. Por fim, podemos questionar também: tratados ou convenções ratificados pelo Brasil podem tratar de matéria penal, criando crimes ou agravando penas? A resposta é não. Os documentos internacionais firmados e ratificados pelo Brasil no plano interno somente podem conter mandados de criminalização ou penalização, ou seja, diretrizes à definição de determinados comportamentos criminosos, os quais somente se tornarão válidos quando previstos em lei, ordinária ou complementar, regularmente aprovada segundo o processo legislativo prescrito na Constituição Federal. Entendido? Seguindo nossos estudos sobre os desdobramentos do princípio da legalidade, vamos falar agora do terceiro princípio, que é a proibição da analogia, ou lege stricta. A analogia constitui método de integração do ordenamento jurídico em que se aplica uma regra existente para solucionar caso concreto, para o qual não tenha havido expressa regulamentação legal. Como exemplo, podemos citar o crime de abandono material, previsto no artigo 244 do Código Penal, que assim dispõe: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, e deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, pena detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Como se pode notar, a lei faz referência ao cônjuge, que provém do casamento, omitindo de seu texto o companheiro, que provém da união estável e que também é obrigado civilmente à prestação alimentar, nos mesmos moldes do cônjuge. Assim, questiona-se: poderia o juiz suprir essa omissão legislativa e considerar como sujeito ativo do crime de abandono material o convivente que deixou de adimplir com seu dever de alimentar em favor daquele que possuía a união estável? A resposta é não, pois violaria o princípio da legalidade, o qual prevê a proibição da analogia, ou seja, nullum crime sine lege stricta. Importante ressaltar que existem duas espécies de analogia: a analogia in malam partem, que é aquela prejudicial ao agente por criar ilícitos penais ou agravar punições já existentes, e a analogia in bonam partem, que é aquela benéfica ao agente, seja ampliando a liberdade individual ou restringindo, de qualquer modo, o direito de punir do Estado.
Somente a analogia in malam partem é proibida em direito penal. A analogia in bonam partem é amplamente admitida. Atenção! Não se pode confundir analogia com interpretação extensiva. A analogia é método de integração do direito positivo para fins de suprir lacunas normativas, aplicando-se uma lei fora de seu âmbito ou esfera de incidência, vindo a corrigir uma omissão detectada. A interpretação extensiva, por sua vez, consiste em método de interpretação, no qual se retira de uma lei existente o máximo de seu significado e alcance possível, mantendo-se o aplicador do direito fiel à norma jurídica interpretada. A interpretação extensiva é perfeitamente aceitável em direito penal, não ofendendo o princípio da legalidade. Por fim, o último subprincípio é o princípio da taxatividade ou mandato de certeza, ou lege certa. Por esse princípio, a lei penal deve ser concreta e determinada em seu conteúdo. Assim, são inconstitucionais os tipos penais vagos, sob pena de incertezas quanto à sua aplicação e, consequentemente, provocar indesejável insegurança jurídica. É necessário que os indivíduos possam compreender o significado da lei ou precisar o seu alcance, para poderem se orientar a partir dela, de modo a conhecer o teor da proibição. É necessário, então, que a lei seja taxativa, descrevendo claramente o ato criminoso. Atenção! A precisão que se exige da lei penal está no descrever condutas específicas, sem que se vede, entretanto, a inclusão de conteúdo descritivo de expressões de amplo alcance que aumentem o campo da norma incriminadora. O que importa é a parte nuclear do tipo penal, ou seja, o verbo constante na expressão não pode deixar margem de dúvidas ao entendimento. Exemplo, matar, do artigo 121 do Código Penal, ou subtrair, do artigo 155 e 157 do Código Penal, dentre outros. O verbo do tipo penal sendo preciso, as expressões que a ele se acrescentam podem depender de interpretação para aplicar-se à norma, sem desnaturalizar o caráter incriminador desta. Por esta razão, são válidas no direito penal os denominados tipos abertos, os quais empregam conceitos amplos, mas determinados em seu conteúdo, como é o caso dos crimes culposos. Antes de encerrar o vídeo, cabem dois questionamentos. O princípio da legalidade se estende às medidas de segurança? A resposta é sim. Quando a Constituição Federal proclama que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, emprega os vocábulos crime e pena como sinônimos de infração penal, que é crime ou contravenção, e sanção penal, que é pena ou medida de segurança. Assim decidiu o STF quando reconheceu a proibição de penas de caráter perpétuo, estendendo a matéria também às medidas de segurança. E o princípio da legalidade se aplica à execução penal? A resposta é sim. A pena
ganha vida na execução, pois é durante essa etapa que se torna realidade, com a satisfação da pretensão executória do Estado. Não se poderia admitir que, depois de aplicada a pena mediante o devido processo legal, fosse possível ao agente sofrer qualquer agravamento em sua execução, sem que esse fosse fundado em lei. Nas palavras de André Stephan, seria o mesmo que dizer que o princípio da legalidade atinge a teoria, mas não precisa ser observado na prática. Entendido? E aí, você conseguiu ajudar o presidente Jonelson sobre o problema trazido no início do vídeo? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos no vídeo, o princípio da legalidade exige que a criação de crimes ou agravamento de pena se dê por meio de lei que seja anterior ao fato, que seja escrita, certa e determinada, e precisa ser lei em sentido formal. Apesar de o direito brasileiro prever diversas espécies normativas, como emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, somente se considera leis em sentido formal as leis complementares e leis ordinárias, de modo que somente estas podem criar crimes ou agravar penas. Além disso, a Constituição Federal veda expressamente a utilização de medidas provisórias em diversos ramos jurídicos, dentre os quais se inclui o direito penal. No caso de Jonelson, a edição de uma medida provisória para tornar crime a conduta de estacionar em local preferencial de idosos e deficientes seria inconstitucional, por ferir o princípio da legalidade. Por fim, sempre é bom lembrar que a medida provisória é admitida em matéria penal quando utilizada in bonam partem, conforme estudamos no vídeo. Entendido? E com isso, encerramos nosso vídeo sobre desdobramentos do princípio da legalidade, anterioridade, reserva legal, proibição de analogia e taxatividade. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre direito penal. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo, que é muito importante para nós, e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!